Meu nome é Alexandre, sou um dependente químico em recuperação. Através desse vídeo eu vou poder falar um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência com as drogas. Eu comecei a usar a droga muito novo, muito cedo. Vamos dizer que foi mais ou menos na década de 80, no meio da década de 80, 85 para 86. Na época eu era muito jovem, né? Eu tinha mais ou menos 17 anos. E a minha primeira droga foi o álcool, né? O álcool, vamos dizer que ele é a mãe de todas as drogas, né? A gente, quando quer parar de usar a droga, a gente encontra maior dificuldade com o álcool, porque a gente quer separar o álcool das outras drogas. E o álcool é uma droga também como outras drogas. Então eu comecei com álcool, né? Aí veio o tabaco logo em seguida, né? Aquela coisa de querer me aparecer, né? Me sentir no meio da sociedade, querendo ser adulto ainda, né? Tive a experiência com álcool, com tabaco, e em seguida foi a maconha. A maconha, né? E foi uma sensação assim, na época, se alguém falasse para mim assim, cara, para de usar droga, que a droga vai te causar problemas no futuro, eu não acreditaria, certo? Como eu não acreditava, e para mim eu achava que a droga era um tranquilizante, que eu comia bem, relaxava, namorava, então era uma coisa que não me trazia desconforto nenhum, então não tinha motivo nenhum para parar, né? Eu acho que uma coisa que está fazendo bem, você não vai querer parar. E logo depois, né, o uso foi ficando mais compulsivo, né? E você não se dá conta, você está usando, e daqui a pouco você acorda, você quer usar, no meio do dia você quer usar, durante a noite você acorda para usar. É uma coisa assim que você não vai percebendo, e você está tão envolvido nela que chega uma hora que você aceita aquela situação, é confortável até. Aí logo em seguida eu experimentei a cocaína também. Quando eu experimentei a cocaína foi aquela coisa, parece que foi o que faltava na minha vida. Me deu um brilho assim excepcional. E eu conseguia, no início, quando eu comecei com a cocaína, eu conseguia me relacionar bem com as pessoas, com o trabalho, com o relacionamento. Chegou um certo ponto da minha vida, logo no início tem aquela lua de mel com a cocaína. Você consegue ficar no meio da sociedade com uso, né? Você consegue ainda. E eu consegui, muitas das vezes, usar o final de semana e sobrar alguma coisa e guardar para o outro final de semana. Eu tinha um controle ainda. Só que com o tempo, a cocaína ela vai começando e você vai começando a não ter mais controle de uma hora para outra. Aí eu comecei a largar a maconha e fiquei só com a cocaína. A maconha já não fazia mais parte do meu cardápio. Eu queria cocaína. E fui usando, e daqui a pouco comecei a ter perdas, pequenas perdas materiais. Como tu comprar um relógio e daqui a pouco tá pagando o relógio ainda, se desfazer e falar, pô, depois eu compro outro, sabe? Nunca admitir que a droga tá te causando algum problema. Então você vai começando a ter perdas, né? Aí eu trocava de trabalho, achando que aquele trabalho, aquelas companhias do trabalho, não, vou sair daqui porque de repente outro trabalho vai ser melhor, ninguém me conhece. E assim eu fiz. Trocava de trabalho, trocava de lugar, trocava de mulher, trocava de amigos. E fiz muita fuga geográfica também, né? Fugi pelo Brasil afora aí. Dentro do nosso Brasil, eu conheço 23 estados. Tudo fazendo fuga geográfica. Tentando buscar maneira diferente, lugar diferente. E não encontrava, porque o problema estava em mim. O problema estava em mim, eu não percebia isso. Às vezes eu achava que ia para um lugar onde ninguém me conhecesse, eu ia parar de usar droga, ou eu usar ela moderadamente, vamos dizer assim. Mas não é isso que acontecia. E os anos vai se passando, você vai começando a ter perdas. Eu tenho uma filha hoje de 25 anos, tenho um filho de 13 anos. Eu tive 2 relacionamentos, perdi por conta da droga, né? Então, as minhas companheiras lutaram junto comigo, porque a família do dependente, a esposa do dependente químico, ela sofre muito, ela sofre por querer acompanhar, por querer ajudar, e chega uma hora que ninguém aguenta, né? Chega uma hora que você não consegue mais se relacionar dentro de casa, com a família, não consegue mais retornar para casa. Eu cheguei ao ponto de ficar 5, 6 dias fora de casa. Chega uma hora que tem que ir para casa, chega uma hora que não adianta, aí bate aquela depressão, aquele medo de chegar, mas você tem que chegar.
Aí você chega, né, a mulher fala, briga, aquilo, você faz várias promessas, aquilo, você promete, eu não cansava, eu prometi tanto na minha vida, que teve uma hora que eu não aguentava mais de tanta promessa, eu não conseguia me olhar no espelho mais, eu não sabia o que fazer, e era difícil para mim admitir, pedir ajuda, eu sentia muita vergonha de falar para as pessoas que a droga estava me dominando. Eu tinha vergonha, eu tinha essa dificuldade de chegar para o outro e falar assim, poxa, me ajuda, estou precisando de ajuda. E não consegui, certo? Então demorei muito, tive muitas perdas na minha vida. E quando foi no início da década de 90 para 2000, né, eu tive uma ajuda, a minha tia-mãe, né, eu estava lá em Recife na época, todo arrebentado, né, usando muita droga. E ela me propôs trazer aqui para o Rio, me ajudou junto com a minha irmã. Viram internação para mim, eu me internei, sabe, conheci um grupo de autoajuda, certo, que a gente trabalha sozinho é difícil, eu frequento um grupo de autoajuda lá fora, onde me dá um suporte, onde eu possa me manter sóbrio, sabe, hoje eu mantenho o equilíbrio devido a frequentar essas reuniões, que me faz muito bem, então, e elas me ajudaram da maneira que foi possível, né, até fiquei limpo por um tempo, devido a essa programação, né? O programa não é religioso, é um programa espiritual que me fez muito bem, né? Hoje eu sou essa pessoa assim devido a frequentar isso, senão eu não conseguiria. Difícil, sozinho é difícil, mas não é impossível, tá? E consegui ficar um tempo limpo e recaía, aí fui internado mais outras vezes. Aí quando a gente cai, é difícil levantar, aí me envolvi com uma pessoa que não era uma pessoa legal, certo? Não usava droga, mas tinha um maior defeito de caráter. E essa doença é tão espiritual que a droga acaba te levando para coisas que você, de repente, nunca fez. Você acaba fazendo. Aí partiu o quê? Dando bonde a ele, para fazer adianto, ele furtava carro, furtava aparelho de DVD de carro, e eu comecei a estar naquele meio ali, né, recaído e usando droga, aquela coisa louca, e chegou um ponto que eu perdi o primeiro casamento, perdi o segundo casamento, e eu não consegui mais fazer mais nada, nem trabalhar eu conseguia mais. A coisa que eu mais gostava de fazer é trabalhar no meio da música, e perdi assim, sabe, perdi o encanto porque a droga me tirou, eu não conseguia, eu não tinha responsabilidade. Eu não conseguia me relacionar mais com ninguém, eu não conseguia assumir compromisso com ninguém, então eu preferi recuar, eu me isolei. Não é que eu me isolei, a droga não permitia, então eu tinha muita vergonha de falar, então eu preferi ficar no meu mundo, né? E com isso eu sofri muito, foram vários anos, eu conheci esse programa de autoajuda que eu exerço hoje na minha vida, há 20 anos atrás, e eu não soube lidar na época e recaí, só agora estou firme, né? E por incrível que pareça, eu parei de usar droga na cadeia, me gerou várias prisões devido ao uso compulsivo, né? E quando foi assim, os últimos 10 anos eu me envolvi direto com o crack, foi quando eu conheci o crack. Então depois que eu conheci o crack, o negócio piorou mais ainda a situação, piorou, aí foi pior. Aí perdi o segundo casamento também, a segunda esposa tentou também de todo jeito, ia na instituição me visitar, chegou em presídio me visitar, eu cometia pequenos furtos, né, para comprar droga, e chegou um ponto que eu cheguei a morar embaixo do viaduto. E eu não conseguia, eu tinha casa, a minha família me dava suporte, me dava uma estabilidade, não me dava dinheiro, minha família me apoiava, não o que eu fazia, mas sempre as portas estavam abertas, mas me apoiava, arrumando moradia para mim, me sustentando, né? E eu não conseguia me drogar em casa. O crack é uma droga tão devastadora que você não consegue, eu não conseguia me drogar em casa. Um crack é uma droga que você não consegue fumar no meio da rua, você não consegue no carro dirigindo, você ir fumar, você não consegue no banheiro, num bar e usar. Não, é naquela miséria, é naquele local que você se sente bem. Então eu sofri muito, achei que não ia conseguir mais voltar, E a experiência que eu tenho do crack é isso, sabe? É uma droga devastadora que me machucou muito, me maltratou muito. Eu fiz coisas que eu pensei que imaginaria que nunca ia fazer e acabei fazendo.